Agora vamos para a palavra. Começa hoje a campanha de Apocalipse e confesso que eu estou mais nervosa do que o normal. Eu já dá uns negócios antes, normalmente no culto de jovens. Então, campanha, já tem um tema para pregação, eu já comecei a ficar nervosa. Na verdade, eu achei até que a pastora ia pular assim o culto de jovens. Eu falei, nossa, pastora, é para pregar do Apocalipse? Ela é? Eu falei, então tá, né? Vamos lá. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, ai Senhor, mas o que eu vou falar do símbolo da besta, da marca da besta? Comecei a pensar, né? Eu sozinha assim, né? Eu falei, vou pregar o que aqui? O que o Senhor quer, né? E eu fui orar a Deus. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue, né? E aí o Senhor me deu assim eu falei assim para Deus, né? Por onde eu começo? E o Senhor deu um negócio assim, né? Começa pelo começo. E aí eu fui começar a ler, começar a pesquisar. E pesquisar o livro de Apocalipse. E aí a gente vai começar. Fiz uns slides hoje, que é culto de jovens. Então a gente vai fazer umas coisas diferentes. Então Apocalipse 1. Eu vou ler o capítulo todo, mas a gente vai lendo devagar. Conforme eu vou explicando. O Senhor fala que... O Senhor me deu assim que seria uma palavra de ensinamento. Seria algo para aprender, para abrir a nossa visão e ver que assim, parece que é complexo, mas não é. É muito simples. E a gente vai discorrer sobre isso. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E tem uma vantagem. Eu até brinquei com as meninas. Eu falei, tem uma vantagem. Apocalipse, na campanha que vai pregar de sábado aí, todo mundo vai achar logo, porque é o último, né? Então, todo mundo já achou? Apocalipse 1, amém? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, na Tua presença, para falar, Senhor, aquilo, para passar para o Teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor falou comigo, meu Deus e meu Pai. Eis-me aqui, Senhor, que o Senhor venha me usar, Senhor, que não saia nenhuma só palavra da minha boca, que seja, Senhor, a palavra reveladora, Senhor, e que seja edificante para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Então já começa assim, né? Bem-aventurado aqueles, os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam. E guardam nela as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então já começa aí. O Senhor, Ele tem uma promessa para a gente. Quando a gente medita na palavra de Apocalipse, quando a gente lê Apocalipse, Ele tem bênçãos para nós. E aí já começa assim que, eu não vou ler Apocalipse porque é muita simbologia, é muito complicado, eu não vou entender, tem muito símbolo, é difícil de entender. Mas não é bem assim. Vou começar bem do comecinho. O que significa Apocalipse? É a revelação. A palavra vem do grego e significa revelação. Tirar o manto, descobrir, tornar claro aquilo que estava obscuro. Aí a gente se pergunta, né? Revelação do quê? Pode ser vista de duas maneiras. Em primeiro lugar, é a revelação da pessoa de Jesus Cristo e a revelação do que Ele vai fazer. O livro do Apocalipse, ele fala sobre o domínio de Cristo. Sobre o que Cristo vai fazer até a consumação dos tempos e depois disso. O tema central do livro do Apocalipse não é a simbologia, não são os castiçais e tal. O tema central do Apocalipse é a revelação da palavra, da pessoa de Jesus Cristo. Aí tem algumas curiosidades. Eu não sei se todo mundo conhece, mas quem teve a oportunidade de fazer um estudo de domingo de manhã que teve sobre o Apocalipse, aprendeu aí. Foi escrito por João. O João, aquele lá dos 12 apóstolos, a quem Jesus amava, que ele era pastor, ele se tornou depois pastor da igreja de Éfeso. E ele
escreveu sobre a direção, sobre a inspiração do Espírito Santo. Quando ele escreveu esse livro, ele escreveu essas visões, ele estava exilado na ilha de Patmos, por problemas políticos. Tinha esse imperador aí, o Domiciano, ele queria ser, estava chamando ele de Nero II. Ele era terrível com os cristãos. Ele queria acabar com a igreja de Cristo. Então, por isso que ele pegou e mandou, ele perseguia os cristãos e colocou João lá para ser exilado. E João ficou exilado lá, teve essa visão que Jesus deu para ele. E uma curiosidade, que quando eu aprendi eu gostei muito de saber. João, ele foi o único discípulo que ele morreu de causas naturais. Ele morreu de morte natural. Os outros discípulos de Jesus, eles morreram foram crucificados. A maioria foi crucificado. Teve um que morreu de flechada, e eu não vou me lembrar mais, mas a maioria foram crucificados. João foi o único que completou ali a vida dele, quando Deus determinou ali o fim da vida dele. O livro de Apocalipse, vão ter assim 3 grandes divisões do livro. É a era da igreja, daí a segunda parte é do arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, e depois é o milênio, e depois dele. Hoje, nós vivemos a era da igreja. Ela começou lá no Pentecostes, quando veio as línguas de fogo sobre o povo lá, e está até hoje, até que Jesus volte. Na mensagem de hoje, eu não sei o que você estava esperando, quando falou da campanha de Apocalipse. Mas a mensagem de hoje, ela vai focar na glória de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, no Cristo. Porque não adianta a gente ver os sinais, não adianta a gente ver o que de ruim vai acontecer, se a gente não souber quem está pelejando por nós. O Apocalipse é um livro assim, eu achei bem legal. A gente vê o capítulo 1 aqui, a gente vai discorrer o capítulo 1. Ele vai descrevendo a glória de Jesus. E é um livro que você lê no começo, você já vai saber o fim. Porque não importa nada do que vai acontecer aqui, vai acontecer. Depois no final a gente vai louvar, né? Não era sonho, não era imaginação, é realidade. João, ele viu as coisas que vão acontecer acerca da vinda de Cristo. Só que no primeiro momento do Apocalipse, o começo é o quê? Conhecer a Cristo. Quem é Cristo? Às vezes a gente não faz menção de quem é Cristo. A gente pensa só assim, Jesus, eu vou pedir uma coisa para Deus me dar, em nome de Jesus, amém. A gente lembra assim do sacrifício de Jesus na ceia, mas às vezes a gente esquece da magnitude de Jesus. E hoje aqui a gente vai começar. Primeiro é a glória da pessoa de Jesus Cristo. Aí nós vamos continuar aqui. João às 7 igrejas, no 4, tá? João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quando transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação do reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em um livro. E manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Voltei-me para ver quem estava falando comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, com que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui nós vamos começar sobre a glória incomparável de Jesus. E quem é Jesus? Tem várias definições na Bíblia. É a semente que esmagou a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Eu até anotei, ó. O Cordeiro Pascal, que mediante ao seu sangue nos libertou da escravidão do pecado. A Arca da Aliança, a manifestação da glória de Deus. O grande, o bom, o supremo pastor, o noivo da igreja, a nossa justiça, o rei dos judeus, o homem perfeito, o verbo eterno, o cabeça da igreja, o Emanuel, a raiz de Davi, o leão de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Esse é Jesus. E aqui no verso 13, nós vamos começar aqui. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestidos até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Jesus, nessa descrição, ele está vestido como sumo sacerdote e como rei dos reis. Ele veio para morrer para nós, para a igreja. E agora, ele é aquele que reina sobre a igreja. Jesus, ele está presente no meio da nossa igreja. Ele está presente aqui hoje. E ele estava presente lá no tempo de João. Ele estava lá. Jesus, ele é onipresente. Ele podia estar lá fazendo, ele foi sensível aqui mais no 2 e no 3, João ele escreve as cartas para as igrejas. E o Senhor ele conhece tanto que ele foi passando para João, a igreja de... Não vou entrar nessa parte das cartas, senão a gente vai sair daqui amanhã. A igreja de Esmirna, ela era mais pobre em dinheiro, mas ela era muito rica aos olhos de Deus. A igreja de Pérgamo, ela tinha o coração dividido. Uma hora ela olhava para Deus, uma hora ela olhava para as coisas do mundo. E isso balançavam eles ali. Então Jesus, ele é onipresente. Ele estava lá naquele tempo e ele está aqui hoje. Ele está na nossa casa, cuidando dos nossos. Ele está fazendo a presença dele no meio de todos nós. E ele habita em cada coração. Então, o primeiro atributo de Jesus é que ele é onipresente. Aí no 14, continuando. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Aqui nesse momento que fala sobre Primeiro fala sobre o cabelo de Jesus que era branco, quer demonstrar a eternidade de Jesus. Ele já era Deus antes que houvesse o firmamento, antes que Deus pensasse nos criar, Jesus ele já estava lá. E os cabelos brancos significa isso, vem para representar isso, a eternidade de Deus, a eternidade de Jesus. Ele é eterno. Ele já estava lá em sintonia com o Pai e com o Espírito Santo, o Deus triuno.
Antes mesmo da gente existir, eles já estavam lá. Então, o cabelo branco vem para representar a eternidade de Jesus. E os seus olhos eram como chamas de fogo. O que os olhos como chama de fogo representa? Que ele é onisciente. Os olhos dele tudo pode ver, ele tudo pode ter o conhecimento. Ele conhece profundamente a nossa vida, ele conhece detalhadamente a vida de cada um aqui. Não há nada que possa passar sem que Jesus veja que esteja acontecendo. Nem quando nós estamos passando por uma tribulação, nem quando nós estamos pecando, ele vê. Ele vê tudo. A gente pode tentar se esconder no nosso quarto, a gente pode mergulhar no mais profundo abismo, que ele está nos vendo. Não importa o que a gente faça, ele nos vê. Ele é onisciente, ele vê tudo o que a gente faz, ele vê o que a gente pensa. Ele sabe o que a gente vai pensar antes mesmo de pensar. Nada pode ficar escondido dos olhos de Jesus. E no verso 15... E os seus pés semelhantes ao bronze, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Aqui faz a referência que Jesus ele é onipotente. Em Daniel 2, do 31 ao 35, está pequenininho aqui, não vai dar para a gente ler. Mas fala de uma estátua. Nabucodonosor ele teve um sonho e Daniel foi lá e interpretou esse sonho. Esse sonho descrevia o quê? Uma estátua que tinha as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada. Antes ali, ó, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então, juntamente esmiuçado, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento levou, e não achou em lugar nenhum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Quando fala aqui dos pés de Jesus, quer dizer que ele é onipotente. Ele tem todo o poder sobre as mãos dele. Aqui nessa referência a Daniel, dessa estátua, ele é essa pedra. Tinha uma grande estátua. A estátua significa, menciona os povos da Babilônia. Mas essa parte assim. E veio essa pedra, grande pedra, que não foi tocada, não foi feita pela mão do homem, e destruiu, esmiuçou essa estátua. Essa estátua virou pó. Isso vem para fazer referência a quê? A onipotência de Deus, ao grande poder dele, ao grande poder de Jesus Cristo. Eu até marquei aqui, ó, todos os reinos, todos dos povos que se levantaram contra eles, deixaram de existir, mas ele, o seu reino, dura para sempre, sempre e sempre. Essa pedra aqui se tornou, fala aqui, ó, a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. A gente está até pesquisando. Eu até comentei com meu marido para a gente aprender. Se a gente quer saber aqui acerca dos tempos do fim, como vai ser o fim do mundo, Apocalipse ele não foi criado para isso. Não foi criado para satisfazer a nossa curiosidade de saber o que vai acontecer lá na frente. Não, o Apocalipse ele foi criado para falar da glória de Jesus. E aí, se a gente quiser saber um pouquinho, como o Senhor deixou aqui, tem o Apocalipse ele vai discorrendo sim sobre as coisas que hão de vir. Mas Mateus 24, ele fala na ordem cronológica acerca dos acontecimentos do fim dos tempos. Então, se vocês quiserem e puderem meditar lá, Mateus 24, ele vai estar falando sobre as dores do parto, a vinda do anticristo, ele vai estar discorrendo lá. É uma parábola, é um sermão profético. Foi o próprio Cristo que falou aquilo. Então, ele falou em profecia sobre o que aconteceria aos discípulos dele. Então, a gente vem e
nesse primeiro momento de Apocalipse, a gente vai estar estudando a majestade de Jesus. Aí aqui no verso 15, se refere à voz. E a sua voz é como a voz de muitas águas. Jesus, ele é irresistível. Quando Jesus, ele dá uma ordem, o céu obedece, o inferno obedece. Não tem quem fique parado diante da voz de Jesus. Não tem quem resista à voz dele. Se ele falar, se ele vir, ele dá uma ordem e o universo inteiro obedece. Ele dá uma ordem e a doença, ela precisa desaparecer. Ele dá uma ordem e o demônio precisa sair. A voz do Senhor é tão poderosa que se ele falar com o animal, lá do animal selvagem, que o homem não tem nenhuma comunicação, e o Senhor, ele falar com aquele animal, o animal, ele vai entender e vai obedecer a voz de Jesus. A voz dele é irresistível. Não tem quem resista à ordem que ele dá. Não tem. E a gente trazendo isso para a nossa vida. O que na minha vida precisa ouvir a voz de Jesus? É uma enfermidade? É uma tribulação? O que a gente precisa focar ali para ouvir, para pedir para o Senhor, Senhor, dá essa ordem na minha vida para que isso se mova. Verso 16. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. Jesus, ele é vitorioso. A única arma que Jesus tem para batalhar lá na frente, como a gente vai ver, a única arma que Jesus tem é essa espada que sai da boca dele. É a palavra dele. Complementando aqui a parte da voz dele que é irresistível, a espada que sai da boca dele faz menção à palavra dele, a palavra de vitória. Quando ele fala, é só aquela, quando ele vem com essa simbologia de uma espada na boca, quer dizer isso, que é a única arma que ele tem. E ele não precisa de mais disso, mais do que isso, porque ele é glorioso, ele é vitorioso. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. No verso 16. Aqui quando João, ele viu Jesus glorificado, ele caiu como morto. E isso para mim foi assim o que mexeu mais comigo. Porque o mesmo João, vamos voltar lá no comecinho. João, aquele que andou com Jesus, que sentou do lado dele lá na ceia, que colocou a cabecinha no colo de Jesus. João, aquele João lá, que quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi o único que ficou nos pés da cruz. Ele foi o único que estava lá. Quando ele vê Jesus glorificado, ele cai como morto, porque ninguém pode resistir à glória de Deus. E eu imagino assim, a glória de Jesus naquele momento, a glória de Jesus tão grande, mas tão grande que não tinha como ele ficar de pé. E não tem explicação. O máximo que ele conseguiu explicar com palavras foi aqui, o seu rosto era como o sol. Aí a gente para e pensa, já ficou olhando para o sol lá? Eu quando era criança já, o olho dói, você olha um pouco, faz aquele negócio assim, daquele... A gente não aguenta olhar para o sol. É como se a gente olhar... Foi o que João sentiu ali, olhando para a glória de Jesus, para a majestade dele. Então assim, João, ele conheceu Jesus humanamente. E agora ele estava vendo Jesus no seu corpo glorificado. A glória de Jesus é tão grande, mas tão grande, que fala que até os serafins cobrem o rosto diante dele. E a gente não é capaz de suportar. E imagina para João ali naquele momento, ele andou com Jesus, ele viu Jesus, ele comeu com Jesus, ele viu Jesus morrer naquela cruz, e naquele momento ele estava vendo Jesus glorificado. E eu fiquei imaginando aquilo, e eu fiquei pensando no sol, e eu senti aquilo assim, eu falei, nossa, como é grande o poder de Jesus, como é grande, como é imensurável
Eu posso trazer 1000 palavras aqui. Não vai mensurar a magnitude de Jesus. Não vai falar o quanto Jesus é poderoso. A gente está discorrendo o texto aqui, a gente está estudando. É uma palavra de ensinamento. Eu sei que às vezes a gente gosta mais, né, das palavras proféticas, dos negócios assim. Mas está aqui para a gente aprender, para a gente começar essa campanha sabendo quem é Jesus. Para a gente começar a aprender o tempo do fim, sabendo quem é que está no controle de todas as coisas. É esse Jesus que está aqui, glorificado, está sendo descrito aqui. E às vezes a gente não faz menção. A gente não para e pensa o quanto Ele é poderoso. A gente olha o tanto do nosso problema. A gente olha o tanto da conta que eu tenho lá para pagar. A gente olha o problema de saúde. A gente olha infinitas coisas. A gente olha que a gente não vai vir na igreja porque o irmão falou torto comigo. A gente olha que a minha família é assim, que o outro é assado. E a gente esquece de pensar, de tentar imaginar a glória de Jesus. É algo assim... Para mim, essa parte dele ser, do rosto dele ser como o sol, falou tão grande comigo, mas falou tão grande comigo. Eu fiquei tentando imaginar como que João viu ele ali. Eu falei, Senhor, aí eu já caí lá na música de novo. Eu também quero ver, eu também quero saber. Porque, e eu creio que todos nós aqui, em nome de Jesus, né, veremos, faremos parte, reinaremos com ele. Mas a gente acaba esquecendo, assim. Então eu fiquei, confesso que eu fiquei preocupada. Até comentei assim com a Alain. E falei assim, eu acho que não é isso que a igreja está esperando. Acho que é Apocalipse, acho que o pessoal está esperando lá falar da besta, falar da simbologia, falar do monstro lá das 7 cabeças. Irmãos, Deus me direcionou a isso. Deus me direcionou a falar da grandeza de Jesus, a falar do poder dele. E aí a gente vai discorrendo em cima da Bíblia, porque é fácil eu vir aqui e falar para vocês assim, ó, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Quem aqui já não escutou isso? Todo mundo, eu acredito que todo mundo já ouviu isso, só que você já veio aqui, você já tinha visto aqui na palavra, testificando, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é eterno. Aqui a gente está aprendendo na palavra e às vezes a gente acaba deixando de lado de aprender a palavra. Foi como a pastora Estela falou, acho que no culto de quinta, que a gente conhece a Bíblia de ouvir falar. A gente conhece a Bíblia de ouvir a pessoa pregar, de vir aqui no culto, mas a gente não pega e não lê, a gente não pega e não dedica esse tempo para aprender. A gente quer tudo mastigado. E assim, é algo para gravar no nosso coração. Que tem sim, que está na Bíblia, que está testificando. A Bíblia é a palavra dele para nós. É o manual que ele deixou. Então não basta a gente repetir como falar. Eu falo, já diz o ditado, até o papagaio fala. A gente tem que aprender. A gente tem que estar aqui, ó, tá na palavra. Hoje eu sei lá o que vocês esperavam, sinceramente. Eu até comentei com meu marido, eu falei, eu tô com medo de pregar, porque eu acho que não é o que a igreja espera. Mas eu tô aqui fazendo a vontade de Deus, começando pelo começo, como o Senhor indicou. E aí vamos voltar aqui no 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. No verso 17. Jesus, ele é o restaurador. Quando João, ele cai ali de frente, cai ali, se prostra. Quando João se prostra diante de Jesus, Jesus, ele vem e coloca a destra sobre João. Não temas, eu sou contigo, não temas, não temas. E é assim que Jesus, ele faz conosco, ele nos restaura. Quantas vezes a gente está lá prostrado, quantas vezes a gente está lá chorando, a gente está lá. João estava aqui por um motivo, porque ele viu a glória de Jesus e não se rendeu. Mas muitas vezes a gente se rendeu, muitas vezes a gente se prostra para chorar, para clamar, para falar, Senhor, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo, eu não aguento mais isso que está acontecendo na minha vida. E Jesus, ele é o restaurador, ele vem aqui para falar, para mostrar que é aquele que pega em você e te põe de pé, é aquele que coloca a mão sobre você e fala, não temas, eu estou aqui.
É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz conosco. Ele fez só com João? Foi só para João lá? Não, ele faz isso todos os dias conosco, quando a gente clama, quando a gente busca Ele. Ele dá uma nova chance, Ele dá uma nova oportunidade para nós. Ou todo mundo aqui nasceu perfeito? Ou ninguém aqui viveu uma vida errada antes de estar aqui? Ou todo mundo aqui nasceu em berço evangélico e viveu em berço evangélico e está aqui até hoje? Não. O Senhor, Ele deu uma nova chance para nós estarmos aqui. Ele veio e nos restaurou. Ele pegou lá e falou assim para nós: não temas, levanta. Ele foi lá e pegou e cuidou de nós. E por isso nós estamos aqui hoje. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o 18, verso 18. Aqui fala, Jesus, Ele é o vencedor. Por quê? Nós não estamos adorando aquele que está morto. A gente não adora um Jesus morto. A gente adora o Jesus que morreu e reviveu. Aquele que estava morto, mas agora Ele está vivo. Aquele que roubou o aguilhão da morte. Aquele que matou a morte. Tem um pensador, ele fala assim: a morte morreu na morte de Cristo. Porque Jesus morreu por nós. A morte morreu para nunca mais ressuscitar, porque Ele é o vencedor da morte. Ele, através do sacrifício dele, Ele conquistou para nós a imortalidade. Jesus é a autoridade suprema, porque aqui ele fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Está nas mãos dele. Então aqui, nós aprendemos aqui, antes desse. Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é vitorioso, Ele venceu a morte e Ele tem a autoridade suprema. Agora nós vamos ver a glória da obra de Cristo por nós. A glória do que Ele fez por nós. No verso 5, João, ele destaca aqui, o que mais destaca, assim, mais chama atenção, é o que João fala assim, da parte daquele que vos ama, é da parte de Cristo, que é o primogênito dentre os mortos, aquele que nos amou, e é assim, fala daquele que vos ama, Ele me ama, Ele te ama, está no tempo presente aí. Eu não lembro o certo nome do verbo que está agora e ele continua. Tem um nome certo do verbo, eu não vou lembrar. Mas é assim que está descrito ali. Jesus, Ele da parte daquele que vos ama. Não tem nada que a gente possa fazer que Jesus vai amar menos ou que Jesus vai amar mais. Ele me amou, Ele te amou. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Ele fez esse sacrifício por amor. E o amor de Jesus, Ele não diminui diante das nossas fraquezas. Ele continua nos amando. A gente é que afasta dele. O amor de Jesus, Ele continua ali, imensurável por nós. A gente é que se afasta. A gente é que coloca os olhos em outras coisas. Mas antes que houvesse o sol, antes que houvesse as estrelas no firmamento, Deus já tinha o coração voltado para nos amar. Deus nos ama com amor eterno, incondicional e sacrificial, porque Ele sacrificou por nós. E continua no 5. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus, Ele morreu por nós. E é uma coisa bem assim, né, que me chamou muita atenção. Uma coisa é te amar. Outra coisa é morrer por você. Quantos aqui está disposto a morrer pelo outro? Por alguém que você nem conhece, porque é fácil falar assim, eu tiro lá um pedaço meu para dar para o meu filho, para dar para o meu marido, para dar para minha mãe. Mas e aí? Jesus sabia que nós
íamos nos voltar contra Ele, e nós íamos nos virar para o pecado. E mesmo assim, Ele nos amou e morreu por nós. Morreu para nos libertar dos nossos pecados. Ele não morreu para ser como um mártir, para dar um exemplo de vida para a gente. Ele morreu para que nós, sendo escravo do pecado, que a gente conseguisse se libertar do pecado. Senão a gente não ia, se não fosse pela morte dele, a gente não ia se libertar. Em Lucas 9:3 fala assim, a morte dele é o nosso êxodo. O que é o êxodo? É a passagem. A morte de Jesus é a passagem para a nossa libertação, para nos libertar do nosso pecado. Quando o sangue dele verteu lá na cruz, quando caiu, quando pingou aquele sangue lá que ele foi esbofeteado, aquele ato dele quebrou as algemas que estavam sobre nós, as algemas do pecado. Foi esse ato dele, é por esse ato dele que nós somos livres hoje. E nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Verso 6. Jesus, Ele nos amou. Jesus, Ele morreu por nós. E Ele nos honrou de maneira incomparável. Porque através da morte dele, nós nos tornamos sacerdotes. Através da morte dele, ele morreu para me libertar, porque ele me ama e pelo pecado nosso. É uma coisa assim, né? É triste esse motivo. E nós somos pecadores, ele morreu. Mas, depende, né? Essa é a parte triste. Mas se você olhar que ele morreu para que nós sejamos sacerdotes. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus, é aquele que fala com o Pai. Ele morreu para que nós tenhamos livre acesso com Deus. Antes da morte dele, não era assim, qualquer um ia lá e falava com Deus. A Moisés, ele tinha que entrar lá no Santo dos Santos, só Moisés falava com Deus. Tinha os outros sacerdotes lá que tinha que entrar amarradinho com o sininho na cintura, para ele poder entrar lá no Santo dos Santos. Era só assim que falava com Deus. E através da morte de Jesus, através da morte dele, ele nos honrou e nos fez sacerdote. Ele nos fez um canal que a gente possa nós mesmos falar com o Pai. Eu não preciso que outra pessoa venha aqui e interceda por mim para falar com Deus. Não. Jesus, ele rasgou isso. Jesus, ele rasgou o véu. Agora somos nós direto com o Pai. Com contato aqui direto. E somos herdeiros dos reis. Reinaremos com ele para sempre. E aí no 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. De que maneira Jesus vem? Jesus, ele vai vir, a segunda vinda dele, já fala lá é Mateus mesmo, que nem mesmo o filho sabe o dia e a hora, mas somente o Pai. Então não cabe a nós ficar colocando data de quando ele vem, ou nós não vamos saber. Ele vem de surpresa. De que maneira ele vem? Ele vem pessoalmente, fisicamente, visivelmente, porque todo olho verá. Todos vão ouvir. Audivelmente ele vem. Vitoriosamente, ele virá com grande glória e poder. E aí, terminando esse tópico da obra de Cristo por nós, o que é a obra de Cristo? O que ele fez por nós? Ele nos amou, ele morreu por nós, ele nos libertou, ele nos fez sacerdote e ele voltará. Ele vai voltar para quê? Para nós reinarmos junto com ele. Esse é acerca do milênio que fala, né? A partir do milênio, os 1000 anos que Jesus vai vir e vai reinar com os santos da igreja. Que somos nós. Então, além dele
Nossa, ele é tão maravilhoso que ele ainda fez a gente ali, lado a lado com ele. Nós vamos governar, restaurar o jardim, restaurar esse mundo. É que ele vai voltar e nós vamos restaurar junto com ele. E aí, né, tá acabando já. E como vamos aplicar essas revelações nas nossas vidas hoje? Então a gente tem que voltar um pouquinho. A gente tem que ver o quê? Que na época de João, quando Jesus deu essas revelações para ele estava lá, já falei, vamos voltar lá. Ele estava exilado lá na ilha de Patmos. Domiciano, ele queria ser como Deus. Então, o que ele fez? Ele queria fechar... Por que João estava lá em Patmos? Porque o imperador de Roma, ele queria acabar com a igreja. Ele queria fechar as portas da igreja. Ele queria ser Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Isso é um fato histórico. Aí ele pegou e colocou o João lá, porque João era o único que tinha convivido, estava vivo ainda, que tinha convivido com Jesus. Então, você imagina na eloquência que João tinha ali, a influência que João tinha naquela época ali. Então Domiciano pegou ele e falou, sai daqui que você não vai atrapalhar mais eu. Vai e colocou ele exilado lá, sozinho. Eu vi que muitas vezes as pessoas morriam até de depressão lá, de solidão naquela ilha. Ele fechou, ele colocou lá, João lá, para quê? Para acabar de vez com a igreja, para fechar as portas da igreja. Só que no capítulo 4 de Apocalipse, começa a descrever que Deus abriu uma porta para João. E mostrou para ele todas as revelações, e mostrou para ele a revelação da cidade santa, mostrou para ele as ruas de ouro. E a gente tem que ver assim, que não importa o que está acontecendo aqui na sua vida hoje. João, ele sofreu. João, ele estava lá para pregar a palavra de Jesus. Ele estava lá levando o povo a conhecer Jesus, a adorar, a conhecer o Mestre. E veio uma pessoa que queria ser como Deus, uma pessoa que pegou ele e falou, não, sai daqui, eu vou fechar as portas para você. Tirou ele de lá e colocou ele exilado lá na ilha, para ficar lá sozinho, morre sozinho aí. Só que quando parecia que era o fim para João, o que Deus fez? Deus abriu uma porta das revelações para ele. Então não importa o que você esteja vivendo, a última palavra vem de Deus. Se essa porta da sua vida está se fechando, se a porta do seu trabalho se fechou, não sei que porta na sua vida se fechou. Saiba que Ele é Deus e que pode abrir uma porta para você diretamente dos céus. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém. E a gente vai continuar aqui no texto aqui, do que a gente pode aprender desse capítulo 1 de Apocalipse. E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Você não precisa ter medo da vida, porque Jesus é a vida eterna. E quantas vezes a gente se preocupa com o que vai acontecer? Quantas vezes a gente se preocupa assim com o que a gente está vivendo, com o que a gente vai comer amanhã, com o que a gente vai viver amanhã, se vai viver, se vai morrer, se está doente, se não está, e aquele lá de casa, como vai ser. E a gente se preocupa com as coisas dessa vida. É normal até um certo ponto, mas muitas vezes a gente deixa se consumir por isso. E a gente esquece que nas mãos poderosas de Jesus está o poder da vida. É Ele quem dá a vida. Não tem nada que está acontecendo aqui hoje, que vai acontecer amanhã, que Jesus não saiba. É permissão. Então não precisa ter medo de viver a vida. Não precisa ter medo do que vai acontecer daqui até o dia que você morrer. Está no controle de Deus, todas as coisas. Aí você não precisa temer a morte, ter medo da morte, porque Jesus, ele venceu a morte. E aí a gente fica pensando assim, e se eu morrer? O que Jesus, a morte, ela era descrita na Bíblia de o rei dos terrores. O que Jesus fez com a morte? A gente já falou.
Ele roubou o aguilhão da morte, ele sabotou a morte, ele matou a morte. Ele foi lá, quando ele morreu, ele foi crucificado. E ele morreu, ele foi até o inferno, pegou as chaves do inferno e ressuscitou. Então a gente não precisa temer a morte, porque ele já ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que a gente nunca mais precisasse morrer. A gente ainda, sim, vai passar por essa morte da carne. Nós ainda perdemos pessoas que a gente gosta, que nós vamos passar, que passou aí, fez essa passagem aí da morte para a vida, da vida para a morte. Mas a gente vai ter, depois da morte, a vida eterna. E a gente não precisa ter medo do futuro. Por quê? No primeiro versículo, fala que ele ia... Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que devem acontecer. Então, as coisas não estão acontecendo por acaso e nem vai acontecer por acaso. Está no controle de Deus. O que está acontecendo na sua vida hoje ainda está sobre o domínio de Deus. Ainda está nas mãos dele. Ele não está dormindo. Ele não está com os ouvidos tampados e nem com os olhos fechados para nós. Ele está vendo. Só que, então por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Muitas vezes ele permite para que possa se cumprir algo na nossa vida, para que se cumpra o propósito dele. Porque se a gente não passar pelo sofrimento, se a gente não passar pelo vale, nada, a gente não vai crescer. A gente só cresce quando a gente passa por uma luta. A gente só aprende aquela lição mediante a prova. E só que na escola a gente estuda primeiro para depois fazer a prova. É diferente. Primeiro você passa pela prova, depois você aprende a lição. E é assim com todo mundo, comigo, com todos que estão aí. É assim que acontece. E aquele que tem as rédeas das suas vidas, da sua vida nas suas poderosas mãos, está sentado no trono. E nada pode ser feito sem que ele saiba. Todos os fios da sua cabeça estão contados. As folhas não caem das árvores sem que ele saiba. Então isso significa o quê? Que ele governa o universo e ele governa a nossa vida. Às vezes a gente acha tão pequeno, né, diante da grandeza de Deus, diante da grandeza de Jesus, mas não é. Ele se preocupa conosco, ele está nos vendo, ele está vendo o sofrimento, ele está vendo a tribulação que você está passando, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso vai acabar e a gente vai passar para a vida eterna com Cristo, a gente vai governar com Ele. Você não precisa ter medo do futuro, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos concluir. Os slidinhos acabou. Não. Vamos concluir aqui a pregação. Falei que eu estava nervosa porque eu falei, Senhor, não vai ter, né? Senhor, o Senhor falou, a gente tem que aprender. Tem que aprender de mim, tem que aprender quem eu sou. E aí, concluindo, é uma conclusão rápida. Quando João ele recebe essa revelação da pessoa de Cristo, de quem é Jesus, que ele volta lá, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é vitorioso. E eu não marquei aqui, mas aquele lá que a gente estudou. Quando ele recebe a revelação do que Cristo fez por nós, ele me amou, ele morreu por mim, ele me libertou, ele me fez um sacerdote, ele me honrou e eu vou governar com ele. E o que ele implica, e ele entende o que isso faz na nossa vida, João ele se prostra. Ele entendeu tudo aquilo e ele se prostrou aos pés de Jesus. E assim, para ele foi um impacto tão grande essas revelações que ele não conseguiu ficar de pé. E para concluir, não tem outra maneira
da gente reagir à glória de Deus? A não ser se prostrar. Às vezes a gente quer ficar de pé, a gente quer mostrar que a gente é forte, a gente quer mostrar que nós estamos acima, que está sempre tudo bem, que está sempre tudo belezinha. Mas tem hora que a gente vai ter que se prostrar. A gente vai ter que se humilhar lá na presença de Deus. A gente vai ter que se render a Jesus, para que assim Ele possa vir e colocar as mãos sobre nós e falar: levanta, não temas. Não temas. Assim Ele vai colocar a mão sobre nós e nos restaurar. E nos restaurar para a nossa vida. Aqui, no dia de hoje, nessa vida e na vida eterna. É só quando a gente se prostrar. É só quando a gente aceitar receber aquilo que Ele tem para nós. A gente tenta, tem coisas que a gente não vai entender mesmo, mas a gente aceitar o propósito dele para nós. Aceitar que tudo que está acontecendo na sua vida, ainda que você não goste, ainda que esteja difícil, é um propósito dele. Ah, mas eu não estou mais aguentando de pé. Então se prostra, clama a Ele. Pede, como tem um louvor, quando a pastora falou sobre Apocalipse, ela falou aqui de púlpito que ia começar pregar as pregações sobre Apocalipse. Eu falei, mas a primeira coisa, eu lembrei de um louvor que eu escutava na minha sogra lá. Minha sogra é crente, de muitos anos. Acho que já faz uns 30. Não sei, ela ia na igreja com ela quando era pequenininho. Não, menos então, uns 25. E eu ia lá na casa dela e ela ficava ouvindo lá um louvor. Nós vamos louvar ele aqui no final. Agora, pode subir já o louvor. Já está no final. Estamos acabando. E fala assim, que João viu e eu também quero ver. Peça para o Senhor, se levanta, fica de pé, né? Vamos ficar aí, falar para o Senhor nesse momento: Senhor, eu quero ver a sua glória. Senhor, mostra o que o Senhor mostrou para João. Mostra para mim, Senhor. Me mostra o que o Senhor tem. Se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento de luta, se prostra. Se você quiser se prostrar fisicamente, ou o seu espírito. Porque uma vez eu vi que tem momentos que eu li algo assim, que tem momentos que a gente passa, que não importa a posição do corpo, a nossa alma está sempre de joelhos. E os momentos de tribulação é assim. A gente está passando por uma luta, a gente está passando por algo difícil, a gente tem que levantar, tem que trabalhar, tem que ir na escola, tem que viver a nossa vida, tem as coisas naturais para fazer, mas a gente está lá trabalhando e a gente está prostrado, a nossa mente está elevada ao Senhor, a gente está prostrado lá: Senhor, entra nessa causa. Se você não está aguentando mais essa tribulação que você está vivendo, se prostre diante dele. Se prostre diante dele. Ouve esse louvor, presta atenção na letra, ele vai falar um pouquinho do que a gente vai ver quando a gente estiver na Cidade Santa, quando a gente estiver com o Senhor, reinando junto com Ele. É um hino antigo, eu acho que a maioria do pessoal aí deve conhecer, é muito bonito. E eleva os seus pensamentos para o Senhor, fecha os seus olhos, deixa o Senhor falar com você nesse momento. Mas a palavra não trouxe nada de diferente. Nossa, mas e agora? Querido, pega esse ensinamento e leva para a sua vida. Pega esse ensinamento de que não importa o que aconteça, de que não importa